estudando a palavra de Deus. Olha que legal aqui o nosso novo guia de estudos, né? Fazendo amigos para Deus. Serão 3 meses estudando, conhecendo mais o que Deus nos ensina, de como levar amigos para Ele. Olha, Deus dá o prazer, dá o privilégio de nós podermos trabalhar na sua obra, de levar o Evangelho às pessoas. Então, fique ligado, se você não tem o seu guia de estudo, de alguma maneira consiga, e se você precisar, manda um recadinho para nós aqui do Espaço Novo Tempo, e nós mandaremos para você, via WhatsApp, ali no seu celular, para você acompanhar o estudo. Mas se você gosta de ter ele em mãos para rabiscar como eu gosto, então você entra ali no site, você digita ali Escola Sabatina, pode entrar no site da CPB, você pode fazer a sua assinatura, e olha que legal, se você fizer a assinatura anual, um dos guias vem de graça para você. Olha que gostoso, você paga só 3 e você recebe 4 durante o ano. Um deles sai de graça quando você faz isso. Mas se você não quer fazer assinatura, não deixe de conseguir a sua lição, tá? Muito bom. Aqui, né, que diz que a propaganda é a alma do negócio, não posso deixar de falar do Saiba Mais uma vez, né? O Saiba Mais é um livro aqui de estudos bíblicos, né? Um guia de orientação e estudo das Escrituras Sagradas. São mais de 200 estudos que você pode ter no seu lar para todos os caminhos que Deus quer te ensinar, seja familiar, seja espiritual, seja profissional, criação dos filhos, convivência entre família, esposo, esposa, filhos, vizinhos. Então, Deus quer presentear você. Então, assim que nós voltarmos às normalidades, nós temos aqui no Espaço Novo Tempo a nossa classe bíblica, a classe dos amigos, funciona todos os sábados de manhã, e você é nosso convidado para participar conosco. Terminando o ciclo de estudo, sabe o que você vai ganhar? O livro Saiba Mais, de estudos bíblicos. E também a nossa Bíblia missionária, né? A Bíblia missionária, eu sempre mostro para vocês, está aqui, ela tem no final um guia de estudos para você também, quando você for visitar alguém e puder estudar com alguém a palavra de Deus, Deus vai estar ao seu lado através da sua palavra e também através desse estudo. Ok? Que bom, estamos iniciando então o nosso novo trimestre. Tenho aqui 2 amigos, vocês já conhecem o Fábio faz parte aqui, é um dos nossos professores da Escola Sabatina. Fábio, seja muito bem-vindo, viu? É muito bom tê-lo aqui novamente conosco. Obrigado, Lincoln, obrigado a todos. Eu fico muito feliz de estar participando, né? Cada vez mais aprendendo a palavra de Deus, ensinando, e quero aproveitar e mandar um abraço, né? Um beijão para todos aqueles da classe, né? Da classe aqui da estudo da lição, e quero dizer que estou com muita saudade, né? A gente não consegue fazer aquela aproximação, ir na casa de cada um, né? Mas a gente fica com saudade e lembrar aqueles momentos que a gente passa junto aqui. Um beijão a todos, viu? E a todos da igreja, né? Obviamente. Legal, o Fábio está lembrando aqui da classe dele ali, aqui, e faz falta para a gente, né, Fábio? Como muita faz falta esse calor humano que a gente tem aqui dentro, né? Exatamente. Estamos aqui com o Vitor, um jovem que está conosco aqui há quanto? 2 anos, 3 anos já? 2 anos, aceitou a Jesus, teve o prazer de alguém testemunhar de Cristo para ele, aceitou essa salvação que Cristo nos oferece, faz parte hoje do nosso grupo de música, da nossa banda aqui, do nosso pessoal que vocês sempre estão vendo ele aqui no louvor, mas também faz parte do nosso grupo jovem, está sempre participando aqui nas lives, nas likes. E, Vitor, seja bem-vindo, viu? É um prazer tê-lo aqui conosco também. Muito obrigado, bom dia a todos, um feliz sábado, é um prazer enorme estar aqui. Confesso que eu estou um pouco nervoso, porque o Lincoln é uma pessoa que questiona bastante a gente, então espero que ele pegue leve, porque jovem tem um pouco menos de conhecimento que os adultos da igreja. E eu queria mandar um abraço especial para você que está assistindo a gente, dizer que estou com saudade de ver a igreja cheia, sentir o calor humano, dar um abraço em cada um, e espero que isso acabe logo para que a gente possa se ver e falar de Deus pessoalmente, que é ainda melhor, né? Vamos deixar a base aqui no fundo. Que legal, Vitor. Não escuta muito o que o Vitor fala, não, viu? Porque é intriga da oposição. Aqueles que estudaram a Bíblia comigo sabem que sou muito legal, né? Eu sou um cara joia. E é gostoso ver isso, né? Um jovem, tanto aqui de idade, né, Vitor, mas também jovem na igreja.
mas que se entregou totalmente a Cristo e fez essas mudanças necessárias na vida e está aqui conosco, e porque não foi convidado apenas porque é um jovem, mas porque é um jovem que tem se dedicado na causa de Deus e principalmente em testemunhar. Você viu que o título dessa semana nosso, o que nós vamos estar estudando durante todo o trimestre, é como aprender a fazer amigos para Deus, né? E o tema inicial é como testemunhar, né? Por que testemunhar? É uma pergunta que está nos fazendo. Essa lição foi escrita, preparada com muito carinho pelo pastor Mark Filling. Mark Filling é um orador mundial do programa Está Escrito, né? Hoje ele faz parte ali da mesa diretiva e ele é um evangelista internacional. E que lição maravilhosa! Estamos na primeira ainda, se você acompanhar conosco, você vai poder aprender coisas maravilhosas. Fábio, você viu aqui que vem falando para a gente, né, fazer amigos para Deus, e por que testemunhar, né? E a introdução nossa vem com esse verso bíblico, né, que a gente gosta de ler aqui no começo, é o verso que a gente usa durante a semana, está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz: isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens, aqui quando fala todos os homens, mulheres, crianças, jovens, são todas as pessoas, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que gostoso, né? Muito bom. Interessante, Lincoln, que a gente lendo esse versículo para memorizar, né, a gente pode resumir aqui tudo aquilo que a gente vai falar, né, porque aqui está realmente o contexto, né, a verdade. E isso nos leva o quê? Que Deus está por trás disso tudo. É um desejo de Deus, né, que a gente testemunhe da palavra dele, que tudo aquilo que a gente aprende, a gente absorve, a gente vive a palavra de Deus, né, aquilo que acontece com a gente tem que passar isso para frente, né? A gente tem que falar com as pessoas, tem que comentar isso com as pessoas. Eu estava lendo aqui esse versículo e estava lendo o contexto desse versículo, né? Uma coisa que eu achei interessante é que fala assim no começo, né? Para que serve? Para que a gente tem que testemunhar? Para quem que serve isso daí? Ele fala assim: a todos que achavam naquele momento, né, investidos de autoridade. Olha que bacana. Então, assim, quando a gente olha no contexto hoje do mundo que a gente está vivendo, né, a gente percebe que tem muita gente que não sabe, né, da palavra de Deus. E aqueles que sabem também se acham que não estão preparados para assumir a palavra de Deus. É nesse contexto que a gente entra, que a gente mostra para as pessoas, através de tudo aquilo que Deus fez de bom para a nossa vida, né, testemunhar, levar a palavra de Deus, a verdade, né, para que as pessoas saibam também, né. Eu separei algumas coisas, porque, assim, quando a gente fala de por que testemunhar, é uma coisa interessante. Não existe apenas uma resposta, né? Assim, diante desse contexto bíblico, existem diversas respostas que a gente pode mencionar, né? E uma delas é justamente essa questão da oportunidade de levar a palavra para outras pessoas, né? E a gente sabe que se a gente colocar nossas experiências, né, de quando a gente vai conversar com uma pessoa, muitas pessoas ficam até admiradas com o conhecimento que nós temos da palavra de Deus. E a Bíblia ela fala o seguinte, né, como ensinar, né, como ensinar pessoas se a gente não leva a palavra para elas, né? Como chegar a palavra da pessoa se a gente não faz esse papel que Deus quer que a gente faça, que é levar a palavra de Deus. Então, isso é muito importante, né? E aqui, lá em Tiago 5, versículo 20, fala assim, né? Aquele que converte o pecador, né, dos seus caminhos errados, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecados. Olha que lindo isso daí. Então, esse é um papel, né? Na verdade, isso é uma simples resposta, né, daquilo que a gente deve fazer. Por que testemunhar? Por que levar a palavra para outras pessoas? Amém. Vitor, você tem testemunhado, eu tenho visto aqui nos programas que a gente tem, você tem testemunhado, mas antes da gente entrar nessa pandemia, vamos dizer assim, temos que ficar todos aí reclusos dentro dos lares, você já vinha trabalhando com a gente, testemunhando. Faz bem para você testemunhar? Eu acho que uma coisa que vale a gente ressaltar aqui é que o testemunho ele não é só bom para quem fala, né? Eu contar as coisas que Deus faz de bom para mim e fazer com que as pessoas vejam isso, mas
o homem, querendo ou não, ele é movido pelo interesse. Então, quando a gente é pequeno, a gente está na escola, a professora fala, faz tal atividade. A criança já pergunta, mas vale nota? Está na faculdade, faz tal coisa, vale nota? E o testemunho, querendo ou não, ele mostra para as pessoas que se entregar para Deus tem consequências positivas na nossa vida. Querendo ou não, a partir do momento que a gente mostra as coisas boas que Deus faz para a gente acaba angariando mais interesse por parte das pessoas de fazerem parte desse mundo, dessa comunhão boa que Deus tem com a gente. Então, se a gente mostra que Deus transforma a nossa vida, as pessoas também vão querer ser transformadas. E poder falar isso para as pessoas é muito bom. E é gostoso mesmo. Às vezes acontece com vocês que estão nos acompanhando que no seu dia a dia acontece uma coisa legal, né? Você quer mostrar para as pessoas, e quer comentar, olha, aí hoje no meu trabalho aconteceu isso, e eu gosto de fazer isso, né? Quando acontece uma coisa legal, tá comentando. E imagine a salvação em Cristo Jesus, né? Como deve ser importante para a gente poder contar para as pessoas, né? E com certeza vocês que estão nos acompanhando têm uma história legal de conversão, têm uma história legal ao lado de Jesus que as pessoas precisam conhecer. Então, não deixe guardado só no seu coração, testemunhe para as pessoas. E a nossa lição está só começando. Se você está nos acompanhando aí, não deixe de mandar um alôzinho para os seus amigos, né? Aquele que você gostaria que ouvisse um pouco mais da palavra de Deus. Mande lá, fala para ele, olha, o negócio lá está muito legal, viu? Hoje a gente está falando sobre como testemunhar. E viu, Vitor, aproveitando que você estava aqui nos falando dessa importância de falar para as pessoas, o tema de domingo vem falando assim, oferecendo oportunidades de salvação, né? E dá algumas passagens bíblicas, a gente nunca consegue ler todas, mas está ali no Evangelho de São Lucas, né, capítulo 19, e o livro de Tiago. E ele vem nos ensinando qual é o propósito de Cristo, né? O que Jesus veio fazer aqui na Terra? O que a gente aprende desse tema de domingo? Na lição vem falando que... Quer ver? Está aqui. Eu li no... Que, para quem não sabe, na lição dos professores, antes das lições diárias, ele traz uma introdução sobre todo o livro, né? E fala aqui, antes de darmos um passo em direção a ele, o Senhor deu um salto em nossa direção. Então, desde o princípio, a intenção de Deus sempre foi garantir a nossa salvação. Ele poderia fazer isso sozinho, ele tem poder para fazer isso, mas ele quer que nós participemos dessa salvação, que a gente participe trazendo novas pessoas e demonstrando o amor dele para as pessoas. E aqui no... Desculpa, gente. Aqui no domingo, ele vem falando nessas passagens de Lucas e Tiago que quando a gente mostra para as pessoas o quanto... eu precisaria ler, mas o quanto ele transborda na nossa vida, ele vai fluir com essas águas vivas na nossa vida também. E eu acho que isso é o mais importante, porque além da gente ter esse papel de levar a mensagem para as pessoas, Deus vai nos abençoar mais ainda fazendo isso para as pessoas. E a gente vê que quando Jesus ele nos incentiva, né, a levar esse evangelho, a testemunhar das coisas boas que ele faz para a gente, é porque ele tem um só propósito, né, Vitor? O propósito dele, imagine, se todos aqui estivessem salvos, para que igreja? Né? Se o mundo todo tivesse tudo salvo, para que igreja? Então a gente vê que Deus, no jardim do Éden, mostrando tudo para Adão e Eva, que fosse ideal seguir, nós caímos em pecado, porque a gente não pode jogar a culpa só em Adão e Eva, né? Nós também, cada dia, vivemos pecando. Então, Deus prepara um plano, e daí a gente lê ali, Tiago, o livro de Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, Fábio. Exatamente. Como é bonito isso, né? Como é bom a gente saber que a gente pode estar participando, né? Ajudando essas pessoas a serem salvas também, né? Então, Lincoln, eu fico muito feliz de estar podendo participar dessa caminhada cristã, fazer com que tudo isso que eu estou aprendendo, né, aqui na lição, ela está falando uma coisa muito importante, que é o que a gente nota
daquilo que Deus fez para nós. E aqui fala um pouquinho da natureza, né? A complexidade da natureza, né? Como a gente vê as pessoas, né? Que elas estão tão ali focada nas coisas dela que acaba esquecendo dessas situações que Deus nos preparou, né? Olhar para a natureza, olhar para as coisas que Deus fez para nós, né? E muitas vezes a pessoa não entende que por trás de tudo isso existe um Deus. Muitas vezes a gente fala assim, a pessoa está perdida porque ela está perdida no mundo dela. Ela precisa encontrar Deus, né? E muitas vezes tão simples de olhar, de fazer essa pessoa olhar para outros caminhos, olhar para a própria natureza e ver que ali existe um Criador, uma coisa tão bonita que foi feito para nós, né? E a gente acaba se envolvendo com os nossos problemas, com as nossas situações e acaba esquecendo de Deus. Então, é nesse momento que a testemunha é importante, porque aquilo que acontece com a gente, né, de coisas boas que Deus nos faz, é aquilo que a gente tem que mostrar para as pessoas. E mostrar que existem outras coisas para verem também, né? É gostoso poder falar de Jesus, né? E a lição nossa também vem usando o livro de Tiago. Eu gostei muito dessa passagem, Vitor e Fábio, que ele fala assim, meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o converter. Na verdade, esse alguém que converte não somos nós, é o Espírito Santo. Mas nós, quando ele fala esse alguém, é que alguém levar a mensagem novamente. Nós temos aqui o nosso o momento da ovelha perdida, que a gente chama, né, onde a gente ora pelas pessoas que ainda não fizeram essa aceitação a Jesus, ou aqueles que aceitaram, mas por algum problema da vida acabou se desviando, né? A gente fala desviando do caminho, na verdade, se afastando um pouco de Deus, e se preocupando mais com as coisas que acontecem em nossa volta, como o Fábio falou. Então, ele diz assim, se alguém, né, se um de nós levar essa mensagem, né, e saber que aquele que converte o pecador do mau caminho, salvará da morte aquela pessoa. E essa morte é a morte eterna, né? Então, olha que privilégio que Deus nos dá. Como o Vitor disse, Deus, ele não precisaria de nós para isso, né? Deus, ele poderia fazer através dos anjos, e através do seu poder criador, como você disse. A gente vê na natureza é o poder de Deus, né? Um Deus infinito, misericordioso e que nos ama a ponto de, nós vamos ver mais para frente, de deixar o céu e vir para aqui, ficar aqui na terra como um humano para nos dar a vida. Então, a lição vem nos trazendo isso, e eu achei muito interessante, porque nós temos o privilégio, né, Vitor, de participar com Deus dessa obra que é testemunhar do amor de Deus, de Jesus para as pessoas. É tão legal, Lincoln, quando a gente, por exemplo, no contexto fora bíblico, quando a gente ensina alguém, por exemplo, a trabalhar, fazer alguma coisa, e essa pessoa aprende e passa isso para frente, você vê aquela pessoa fazendo, não é tão bonito, né? Agora, você imagine Deus olhando para os seus filhos, né, e fazendo a mesma coisa, porque isso foi o que Deus deixou para a gente, Jesus deixou isso para nós. Fazer discípulos, né, e ensinar as pessoas, certo? E multiplicar a palavra de Deus, né? Então, é interessante que a gente tenha essa oportunidade, a gente fica feliz quando a gente vê essas pessoas fazendo aquilo que a gente está ensinando. Imagine Deus. Eu fico imaginando o quanto Deus se alegra, né, quando vê tão isso acontecer. gostoso. Eu lembro a primeira vez que eu aceitei a Jesus, Vitor, a primeira vez que eu dei um estudo bíblico para uma família. Eu e minha esposa demos tudo junto, mas, né, passou o tempo, tudo, e daí, quando me ligaram, visando aquela pessoa ia se batizar, tinha de declarar assim, publicamente o amor que ela sentia por Jesus. E aí o pastor Cláudio, na época, que ministrava aqui com a gente, e ele bateu no meu ombro e falou assim, Lincoln, o que você está sentindo? E não tinha palavras, né, Vitor, para a gente explicar. Então, a lição vem falando disso aí. Pessoal, que gostoso, né? Eu só queria falar mais uma coisinha, que eu achei muito legal ler isso que Paulo fala, que ninguém pode invocar se não crer, e ninguém pode crer se não ouvir. E não pode ouvir a menos que alguém lhe diga. E aí, depois, na reflexão, no final da página, a pergunta final é: quantas pessoas ouviram o evangelho de nossos lábios? E, para mim, sou até egoísta você saber o quanto Deus é bom, o quanto Ele pode transformar a nossa vida, e a gente não falar para as pessoas. A pessoa pode conhecer a Bíblia de cabo a rabo, mas se ela não passar isso para alguém, de que serve todo o conhecimento que ela tem, de que serve ser cristão, se ela não mostra Jesus para as pessoas? A Bíblia fala que é a pessoa morta, né? A pessoa morre, né?
porque ela não passa aquilo que ela sabe para outras pessoas, né? E às vezes a gente sabe, né, que muitas vezes a pessoa está passando por dificuldades, por alguma situação que deixa de fazer, né? Mas a verdade não é essa, né? Que mesmo em meio às dificuldades nós temos que celebrar aquilo que nós sabemos de Deus, tanto da dificuldade quanto nas alegrias, né? Exatamente. Aqui vem falando para nós também o que agrada a Jesus. Ele nos dá as passagens bíblicas, né? E ele começa assim, né, Fábio e Vitor? Ele diz assim: alguém já lhe perguntou como está o seu dia? Todo dia, né? Alguém faz essa pergunta. Está tudo bem com você? Você chega às vezes no trabalho, e daí, tudo bem, Nico? E daí, tudo bem, Fábio? Como que está sendo o seu dia hoje? Está começando o dia, né? Ou à tarde, alguém que você encontra, seu dia está tudo bem hoje? Mas aí ele muda um pouco, né, o roteiro da pergunta e diz assim: e se você fizesse essas perguntas a Deus? Como está seu dia, Deus? Está tudo bem com o Senhor, meu Deus? E daí? Como que seria a resposta do nosso Deus para nós? Nesse contexto, né, Deus está falando, né, assim, que poderia, né, estar melhor, né, mas não está, porque Deus está fazendo outras obras, né, olhando ali para aquelas pessoas que estão sofrendo, né, crianças sendo maltratadas, mulheres, né, problemas com própria decorrência da natureza. Então, assim, Deus nesse momento ele está ali falando do dia dele, né? Como que foi o dia dele? Mas na verdade ele está correndo, né? O mundo, salvando pessoas, livrando, entendendo, ouvindo cada pessoa. Então, assim, para nós, quando a gente fala assim, como está tudo bem, tudo é uma coisa assim muito grande, uma coisa, né, imensa. Não dá para a gente colocar que tudo está tudo bem, né? A gente coloca alguma circunstância na nossa vida que está bem. Eu estou bem de saúde, meu trabalho está indo bem, eu acordei bem, na verdade. Mas não é tudo que está bem, né? E na verdade a gente tem que falar que está tudo bem porque nós estamos com Deus, né? Nós estamos ali junto com Deus. Nós temos os nossos problemas, né? Nós temos os problemas, mas Deus nos mostra ali o caminho, né? Se a gente acorda de manhã, a gente conversa com Deus. Deus, estou com esses problemas, né? Eu preciso de que você me ajude, né? Que o Senhor me ajude nessa situação, e você sai mais aliviado, mesmo pronto para enfrentar esse desafio do dia a dia, né? Mesmo que em circunstâncias totalmente complicadas, né? E a gente vê, né, Vitor, também que Deus, ele mostra um monte de coisa que seria a resposta de Deus, né? De ver tanta crueldade no mundo, tanta maldade, e além de tudo essa maldade que Ele controla e que Ele está ali acima de tudo, também tem a preocupação no meio daquela maldade, de tudo que está acontecendo, salvar pessoas. Então, ele deixa na Bíblia ali para a gente uma sequência de parábolas, né? São 3 parábolas seguidas, e vem falando, mas ela termina sempre com alguma coisa, né? No final. E ela termina sempre ali com alegria ou é com tristeza? Com alegria. Com alegria. Por que, Vitor, que termina com alegria? Porque Deus se alegra quando alguém perdido é salvo, né? Essa é a maior alegria de Deus. E principalmente quando nós encontramos esses perdidos, né? Essas pessoas que estão sofrendo, né? E a gente ajuda, né? A gente testemunha daquilo que a gente sabe para poder ajudar essas pessoas. É muito gratificante, né? Deus regozija, né, conosco quando a gente passa isso para frente. A gente vê essas passagens que nós lemos, vocês que nos acompanham, vem falando da parábola, né, da dracma perdida, da ovelha perdida, né? E a gente vê que cada uma delas nos traz ensinamentos, mas o ensinamento maior a gente vê que sempre Deus preocupado em salvar as pessoas. É mais ou menos isso que a lição vem nos trazendo, né? Todo o céu se alegra quando os perdidos são encontrados. E que alegria que deve ser. Se é uma alegria para nós, imagine a alegria para Deus, né? Amém. De poder ver que pessoas são encontradas. Às vezes estamos perdidos dentro da igreja, né? A gente vê do filho pródigo, por exemplo, não é só o filho que saiu, que gastou toda a sua fortuna que estava perdido. O próprio filho, o que ficou, também estava perdido, né? Também tinha aquela mágoa no coração. E Deus trabalhando em todos os lugares, né, Vitor, para que possa as pessoas chegar ao conhecimento e usando nós para fazer parte disso. Isso é muito importante, né? E é legal, Lincoln, que essa questão de a gente achar o perdido, na verdade, é o Deus que faz com que a gente encontre essas pessoas. Isso é Deus que faz para nós. E muitas vezes a gente não entende, né? A gente está conversando com uma pessoa
e aquela pessoa está numa situação complicada e a gente não se toca, né? Que aquele momento que aquela pessoa está passando é o momento de você falar de Deus, é o momento de você testemunhar da sua vida com Deus, né? De você mostrar para as pessoas. Então, isso é Deus que está mostrando para nós, né? Aquela pessoa está precisando também da palavra de Deus, sabendo aprender a verdade, né? E uma coisa que eu acho legal é que Deus, ele é dono de tudo, de todas as coisas, e teoricamente ele não precisaria de mim, de você, para ser feliz, mas ele ama tanto cada filho seu que uma ovelha perdida que seja desagrada a Deus, porque ele quer que todos nós estejamos na presença dele, ele quer que todos nós estejamos com ele no céu. Então, a gente, na pequenez que o homem tem, às vezes a gente se acha o detentor de toda a sabedoria, de todo o poder, e a gente deixa de se sensibilizar com muitas coisas, deixa de ver que as pessoas estão sofrendo do outro lado do mundo, que nossa família está sofrendo, e Deus, do tamanho que Ele é, com o poder que Ele tem, uma pessoa que esteja perdida, Deus já não está mais feliz, porque Ele quer que todos nós estejamos salvos. E bem colocado o que o Vitor disse, porque eu me apeguei mais um pouco na parábola da dracma perdida. Eu não sei quantos de vocês já acharam dinheiro perdido ou perderam dinheiro, né? Mas se você perde uma nota de 50, é muito triste. E ela pode andar no barro, ela pode entrar no esgoto e sair no outro lado, ou se ficar no meio da poeira dentro da sua casa ali. Da maneira que ela ficar, quando você encontra, ela vale quanto? Muito. Ou mesmo 50. Então, para Deus, queridos amigos, vocês que nos acompanham, não importa a situação que a pessoa entrou. Não importa se ela hoje está rica, se ela venceu na vida, ou se ela, infelizmente, pelas escolhas, está no fundo do poço, ali no meio das drogas, da prostituição, no meio de roubo, tráfico, seja o que for. Para Deus, essa pessoa tem o mesmo valor daquela que está salva. E Deus vai mover o mundo, então, para buscar essa pessoa, né? Então, eu gostei muito, essa parábola me chama a atenção por causa disso. Não importa a situação que a gente está, aquela dracma, ela poderia estar no meio da poeira, embaixo da mesa, no meio do que for ali, mas a hora que foi encontrada, ela tinha o mesmo valor para Deus. Esse é o nosso Deus, né? Isso aí. Nós também estamos vendo aqui, Vitor, terça-feira, nós vimos, né, na realidade, crescendo por meio da doação. Como que a gente pode entender assim, essa doação, o que é? É dar dinheiro? Eu não queria que você me ajudasse. O que significa essa doação? Como o Fábio falou agora, que um cristão morto é aquele que não passa para frente o conhecimento que ele tem, a própria lição vem trazendo como referência o Mar Morto, né? Que o Mar Morto, ele é um mar que ele é tão salgado que não existe vida nele. E ele faz um contraponto com o Rio Jordão. E na vida a gente tem que ser como o Rio Jordão, a gente tem que fluir a bondade de Deus, a gente tem que transbordar esse amor que Ele dá para a gente. Porque se a gente for morto como o Rio Jordão, a gente não vai levar Deus a ninguém, a gente não vai fazer o propósito que Deus quer para a nossa vida, que é ganhar pessoas e trazer essas ovelhas perdidas para a presença dEle, né? É interessante, né? Porque esse exemplo é muito interessante, porque eu vi aqui nas anotações que eles... Por isso que é importante você ter a sua lição, viu? Não deixe de conquistar, de ter a sua lição na sua casa. Porque olha que legal, ele vem falando sobre o Mar Morto, ele marca a altitude mais baixa da Terra, 420 metros abaixo do nível do mar, e ele não tem vida, a não ser ali umas bactérias, que sabe, alguns micróbios ali, muito salgado, porque vai ficando toda aquela salina ali. E toma, por exemplo, que nós não podemos ser como o Mar Morto, mas devemos ser como o Rio Jordão, que vem trazendo alegria e vida desde quando ele nasce até ele terminar lá também, né? Então, Fábio, a gente vê que é importante nós, além de recebermos, então, essa água viva de Deus, também ser um canal de bênção para as pessoas, né? Amém. É isso mesmo, Lincoln. Não pode morrer com a gente, né, as informações, né? E a gente depara com muitas pessoas que acontece isso. Eu mesmo, essa semana, tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, um ex-adventista, né, e percebi isso nele. É triste, né, porque a gente percebe que é uma pessoa que tem muito conhecimento, conhece a Bíblia e poderia passar isso para frente, né? Queria só citar aqui Ellen White, que fala assim, né? Os que desejam ser vencedores precisam negar a si mesmos.
A única coisa que efetuará essa grandiosa obra é interessar-se vivamente pela salvação dos outros, né? Então, é isso que essa lição, né, esse crescendo com meio da doação, é nos doar, né, com muito interesse naquilo que Deus nos ensina, que Deus tem com a gente, da verdade, né, de verdade de Deus, e passar isso para outras pessoas. Ou seja, a gente salvar outras pessoas, né? É isso, é dedicar não só a nós mesmos, mas dedicar a Deus, único e exclusivamente Deus, para a gente poder fazer essa obra, essa grande obra que Deus nos deixou, né? E eu acho legal falar que Ellen White fala aqui no Desejado de Todas as Nações aquilo que a gente falou no começo da recapitulação, né? Que Deus poderia ter realizado o seu plano de salvar pecadores sem o nosso auxílio, mas Ele dá a oportunidade de que cada um de nós participemos da alegria de trazer essas pessoas para a presença dEle. E isso é incrível, né? Que gostoso, né? Poder fazer parte do plano da salvação, para levar o amor, os evangelhos. Eu estava vendo na lição nossa também que os 4 evangelhos, eles terminam sempre com o mesmo propósito, né? Tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, ele termina Cristo dando essa ordem para nós, esse mandamento, né? Buscar o perdido, né? Fazer discípulos de todas as nações, leve o evangelho para as pessoas. É isso que eu venho falando. Então, nós precisamos ter essa fidelidade ao mandamento de Jesus. E agora a gente aqui não está falando dos mandamentos, 10 mandamentos, mas sim do mandamento que a gente chama aí a grande comissão, de levar então esse evangelho às pessoas, ser um canal de bênçãos, transbordar o rio de água viva que Deus derramou em nós para as pessoas que estão ao nosso lado. Mas isso, a lição de quarta-feira vem trazendo, mas eu vejo assim, será impossível, né? Porque quando você chega na quinta, ela não pode ser realizada por obrigação, ela não pode ser realizada por, vamos dizer assim, para você ganhar algo em troca, né? Porque tem pessoas que gostam de mostrar o orgulho, isso é bom, mas não é esse que deve motivar. Ela vem falando para nós, Fábio, apenas um motivo da gente levar esse evangelho, né? E de quinta-feira, qual que é o motivo? Devemos ser motivados por quê? Nós devemos ser motivados pelo amor de Deus, único e exclusivamente pelo amor de Deus, né? Isso é magnífico quando a gente, é lindo, né? Quando a gente consegue passar alguma coisa de Deus para outras pessoas e as pessoas ser convertidas, né? A pessoa entender aquilo que está falando e saber que aquilo que você fez foi com carinho, foi com amor. Nada a gente faz com uma troca, né? Eu vou fazer isso porque eu quero aquilo. Não. A ideia, né, do contexto é que você passe isso com amor, que você dedique tempo para aquela pessoa, dedique seu carinho por aquela pessoa e o principal, né, que você leve ela à salvação também. É muito bonito isso daí. Vitor, me ajude aqui. A gente está finalizando aqui a nossa lição, motivados pelo amor. Eu estive lendo aqui 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, mas eu quero me atentar no versículo 15, que diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a gente percebe que quando a gente conhece Jesus, e conhecendo a história de Cristo e a bondade dele no coração, quando ele fala assim, quando devemos agora viver para Cristo, e o presente que nós podemos dar para Cristo é levar o evangelho para as pessoas. O que isso fala no seu coração quando você ouve uma passagem igual a essa? Repete a pergunta. A pergunta é, você conhece a história de Cristo, o que ele fez para você? Você acha que isso é o suficiente para você levar a mensagem para as pessoas, sabendo o que Cristo fez para você e dar o privilégio de você fazer para as pessoas também? Eu acho que sim, porque a partir do momento que a gente reconhece que Deus, simplesmente por nos dar a vida, a gente já tem que ser eternamente grato a Ele. E, para mim, o testemunho, além de você querer falar a bondade de Deus, o que Ele transforma na sua vida, é uma forma de gratidão, porque você está externando o sentimento que você tem por aquilo que Deus fez por você. E aí, inclusive, eu ia comentar isso na lição da quarta, que ele fala: quais são os perigos para a igreja quando ela se torna tão concentrada em seu interior a ponto de se esquecer do seu propósito missionário? Porque Deus fala para a gente: ide e pregai,
Ele quer que a gente... Porque é muito fácil a gente vir aqui na igreja, ficar sentado aqui, ouvir a palavra e ser aquele cristão que esquenta o banco. Mas Deus, Ele quer que a gente saia daqui e pregue lá fora o que Ele fez na nossa vida, o amor dEle e como Ele pode transformar a nossa vida de maneira positiva. Então, tudo que Deus faz na nossa vida é um motivo para a gente testemunhar, tudo é um motivo para a gente querer falar de Deus para as outras pessoas. Fábio, suas considerações finais, cara, interessante, sobre o amor. Para a gente finalizar isso aqui, quando a gente faz isso em nome do amor, né, amor de Cristo, amor de Deus, a gente nos torna capazes de fazer isso aí. As coisas fluem naturalmente com uma força assim, muito grande, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, que a gente tem que fazer isso por amor e fazer com carinho, e o propósito principal é fazer isso para Cristo, para Deus. Amém. Obrigado, Vitor, pelas suas considerações. Eu acho que você resumiu a lição em tudo. Quando a gente percebe o que Cristo fez por nós, o que Ele tem feito na nossa vida, e o Fábio colocou muito bem, não tem outra maneira de você conseguir demonstrar isso se não for através do seu testemunho para as pessoas. Eu acho que o recadinho que nós deixamos para vocês que nos acompanharam é esse. Não guarde o que Cristo fez para você, só para você. Distribua para as pessoas que estão à sua volta. Comente as coisas que Cristo fez na sua vida. E quando você tiver dúvida, leia a palavra de Deus e ela vai mostrar o amor que Jesus dispensou para cada um de nós, deixando o céu e vir aqui se sacrificar em nosso favor. Queridos, pena que o nosso tempo é curto, foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Estudem a lição, mandem suas perguntas aí nas nossas redes sociais para a gente possa junto compartilhar o próximo sábado. Deus abençoe cada um de vocês e sintam-se abraçados aqui pelo pessoal do Espaço Novo Tempo, pelo todo o Distrito Tiradentes e por toda a cidade. Um beijão, fiquem com Deus, tenham um bom sábado.